Paz do Senhor para todos. Vamos iniciar nossa aula de hoje. E hoje nós vamos falar sobre o discípulo e a obediência. Amém? Amém. O discípulo e a obediência. Nós vamos ler um versículo aqui. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em o holocausto e o sacrifício, como que a obediência à palavra do Senhor? Eis que a obedecer é melhor do que sacrificar, e obedecer é melhor do que a gordura dos carneiros. Samuel 15, 22. Esse é um versículo bem conhecido, né? Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. Quantos já ouviram essa palavra? Obedecer é melhor que sacrificar. Já observando essa palavra aqui, nós vemos que Deus, ele desde o início, ele viu o sacrifício de ovelhas, né, de sacrifício, ele separou esse sacrifício, que é o sacrifício de entregar uma ovelha em sacrifício de morte, né, aquele altar, os altares, né, que eram ofertados a Deus. Deus via aquilo como uma coisa de agrado aos olhos de Deus. O sacrifício do ser humano sempre foi alguma coisa que chamou a atenção de Deus. Mas Deus prefere a obediência que o sacrifício. Então, ao invés de você oferecer um sacrifício a Deus, se você obedecer, você nem precisa de oferecer sacrifício a Deus. Você nem precisa de entregar nada para Deus, no caso, se você obedecer. Se você levar a palavra de Deus, observar a palavra de Deus, entender aquilo que Deus quer na sua vida, você vai realmente ter aquilo que Deus prometeu para você. Ele vai te orientar no caminho certo que você deve seguir. Então, nessa lição, nós vamos falar várias coisas. O principal dessa lição é a obediência. É o caminho mais seguro para que Deus possa te abençoar. Até mesmo te dar aquilo que você vem pedindo a Deus. Deus, ele quer que você seja obediente para que ele também possa te dar benefício, te dar aquilo que você deseja, aquilo que o seu coração deseja. Aí eu vou pedir para um dos irmãos ler aqui, a Vanessa pode ler, Filipenses 2, 5. 2, 5. Até o 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual ao Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Isso mesmo. Você vê que Jesus, ele se tornou obediente ao Pai. Qual era a missão de Jesus? Vir e morrer na cruz do Calvário, e morrer pelas nossas vidas. Jesus, ele se tornou um servo, como servo, e fez toda a vontade do Pai. Então, imagina, se Jesus tivesse fracassado, se não tivesse obedecido a Deus, nós estaríamos perdidos. Então, Jesus que foi Jesus, seguiu, né, como um servo fiel e obedeceu a ordem do Pai. Então, é uma referência grandiosa para as nossas vidas. A nossa referência maior é Jesus. Nós temos que olhar para Ele como um servo obediente. Então, a nossa missão, o que nós devemos fazer é aprender de Deus, entender qual é o querer de Deus nas nossas vidas e obedecer. Obedecer é melhor que remediar, né? Então, nesse caso, é a mesma coisa de você... Nós vivemos hoje numa pandemia, nós estamos aí no país todo num processo de mudança de hábito, né? Então a gente está o tempo todo hoje se cuidando mais, usando álcool gel, sendo mais prudente
no nosso dia a dia, coisas que talvez o brasileiro não tinha tanto costume. Hoje a gente está evitando muita coisa, a gente estava até comentando sobre isso antes da aula, né? Sobre espaço, sobre aglomeração, muita gente. Hoje a gente usa muito nessa questão do digital, para a gente evitar de muita gente sair, né? Ficar muito alojado num lugar só. Isso tudo também a gente olha pelo lado da obediência. Muita gente não quer obedecer, mas você vê que mesmo assim também tem muita gente obedecendo. Se não fosse assim, essa pandemia poderia ter uma tragédia muito maior, muitas pessoas poderiam estar morrendo mesmo e a gente estaria num caos total. Então, se existe uma lei, existe também uma atenção àquilo que se foi dado. Mas o governo, da onde que veio as leis? O obedecer é muito melhor, porque a gente vai sacrificar, que é o quê? Às vezes você desobedece, talvez você não vai acontecer nada com você, mas pode acontecer com uma pessoa que você goste, que você ame. E aí a culpa vai ser de quem? Então, muitas das vezes a gente tem que parar para pensar sobre a obediência, né? E Deus requer isso de nós. É um ponto primordial na vida do cristão, é ser obediente. E ao ser obediente a quem? Aos seus líderes. Existe uma hierarquia, existe em tudo que você faz, existe quem está na frente, quem é o líder, quem é que está direcionando essa lei, essa ordem, alguém que está sobre você. E aí eu vou falar também o significado da palavra obediência. Então, obedecer é algo especial para aqueles que querem ter uma vida com Deus e uma vida próspera. Deus promete que quem obedece, Deus tem olhos para ele. Deus olha para aquela pessoa com um olhar de carinho. Deus também quer que aquela pessoa seja abençoada. E muitas das vezes a nossa desobediência, ela fecha a porta. Em vez da gente se ter uma vida próspera, a gente tem uma vida regada. Por quê? Porque a gente também não quis ser obediente a Deus. Então, esse tema ele é muito sugestivo, ele é muito oportuno, o tema da obediência, até para os dias de hoje, né, que a gente vive hoje. É um tema que chama-nos a atenção para o que nós estamos vivendo, e de uma forma bem específica, obedecer é bem melhor, né? O sacrifício naquela época, no tempos antigos, era uma coisa bem comum. Quando as pessoas pecavam, elas corriam, eu tenho que... eu não quero morrer em pecado, então eu vou fazer um sacrifício a Deus, eu vou separar o melhor cordeiro que eu tenho e vou colocar no altar, vou prestar um sacrifício a Deus para Ele perdoar os meus pecados. Era assim que era no passado. Antes de Jesus, só existia perdão dos pecados quando era feito um sacrifício desse tipo, um sacrifício de holocausto. Eu vou dar alguma coisa valiosa para Deus e Deus vai perdoar os meus pecados. Então era um sacrifício. Não era simplesmente um ato, mas era uma perda, porque você estava dando o que era bom para você. Você estava dando um bem seu. E muitas vezes as pessoas não pensam, porque antigamente, por exemplo, se você dá um cordeiro, hoje seria tipo uma bicicleta sua, ou sei lá, um bem valioso. Porque um cordeiro era um bem valioso. Hoje, se você tiver hoje um boi, se tiver um pássaro, você vai ver que um boi é caro, entendeu? Então é um bem caro, até nos dias de hoje. Mas hoje a gente vivemos numa cidade que a gente não tem, né? A gente não tem assim, a necessidade de ter animais desse porte nos nossos lares. Mas é um bem precioso. Então o que acontece? Era um sacrifício que era caro e também tinha um sacrifício, tinha um jeito de se oferecer. Tinha que preparar o local, tinha que preparar o lugar, era um ato de sacrifício mesmo, tinha que se sacrificar. Muitas das vezes tinha que subir uma montanha, tinha que ir a um lugar afastado, tem todo um preparo, tem todo um trabalho desenvolvido, tinha um tempo, eu vou perder esse dia para me fazer um sacrifício para Deus, eu vou oferecer esse sacrifício totalmente para Deus perdoar os meus pecados. Imagina hoje a gente fazendo isso, e hoje simplesmente nós devemos o quê? Só obedecer às leis de Deus, o que Deus fala com a gente. Eu sei que isso é pecado, mas eu vou usar. Você está desobedecendo. E Deus também não tem compromisso com essas pessoas, entendeu?
E isso, a gente tem que entender isso cada dia mais. E uma das coisas que obedecer é importante, porque o obedecer mostra o nosso ato, o nosso comprometimento com a fé. O obedecer é quando você crê, quando você manifesta o seu comprometimento com Deus e quando você entende aquilo que Deus realmente representa para você. Olha só, quando eu obedeço, eu mostro para Deus que eu creio nele, que eu sou fiel a ele, ó Deus, eu estou mostrando para ti que eu creio em todas as suas palavras, creio nas suas promessas, eu quero o Senhor, eu quero Deus na minha vida. Então, por isso que eu obedeço. Aí vai ter, poxa, eu já vi você falando isso, né? Tem amigos, minha amiga, você, tipo assim, né? Você poderia estar num lugar agora, você poderia estar, sei lá, numa boate, se divertindo, você está aqui e tal. Você, não vejo você fazer isso, tal. É o obedecer, irmãos. É o obedecer. Muitas pessoas acham que se divertir é uma entrega, é vender o seu corpo, sei lá, é viver uma vida de orgia, viver uma vida de qualquer jeito. E nós sabemos que nós devemos preservar o nosso corpo, nós temos que valorizar a nossa vida, nós temos uma vida que é pautada nas leis de Deus, né? Nós temos uma vida pautada nas leis de Deus, e a gente faz isso por amor. É diferente. A gente faz isso porque a gente ama Deus. Então a gente entende que isso é bom para a gente, porque Deus, ele não quer nada de ruim para nossas vidas. Ele não preparou nada que vai nos prejudicar. E é essa demonstração de amor que a gente tem para Deus que nos traz comunhão com Deus. A nossa comunhão com Deus, o nosso prazer é seguir as leis de Deus. Amém? Amém. Então, vamos adiante e vamos entender um pouco mais. Algumas coisas que são Abraão, por exemplo. O nosso patriarca, né, o pai Abraão, ele é um exemplo de obediência, né? Ele obedeceu a Deus, ele demonstrou confiança em Deus, mostrou que ele descobriu que Abraão devia deixar a sua terra. Deus falou para ele: Abraão, deixa a tua terra, a tua parentela. Muitas pessoas são muito ligadas aos parentes, né? Mas a família ele é tudo para ele. Deus falou para ele abandonar aquilo tudo e ir para uma terra distante. E ele foi obediente. Ele deixou aquela terra. Deus tinha algo em outro lugar com ele. Deus tinha uma vida nova para Abraão. E ele foi e obedeceu. Isso mostra, né? Isso fica claro para a gente que Deus ele tem compromisso com aquelas pessoas que têm compromisso com a palavra dele, com a voz dele. E a gente vê muitos homens de Deus, né? A palavra de Deus diz regras, mostra novas regras de fé, porque as regras de Deus, quando Deus fala alguma coisa para a gente, se não te manifestar a fé em você não tem como você agir, porque muitas das vezes é algo que você não consegue ver, tipo assim, eu estou aqui bem, por que eu vou sair daqui? Você não consegue ver algo melhor. E muitas das vezes quando Deus falar com você, Ele não vai falar uma coisa óbvia, tipo assim, Vanessa, deixa a sua casa aqui, vende a sua casa aqui e compra uma casa no Rio de Janeiro, lá na beira do mar, na praia de Copacabana. Seria maravilhoso, né? Agora não, deixa aqui e vai morar lá no interior de Minas, na cidadezinha bem distante, lá no sertão. Meu Deus, o que eu vou fazer naquele buraco? Você vai te mandar para um lugar que você vai falar assim: Jesus, eu estou na cidade, eu vou ir para o interior, entendeu? Aí é onde você tem que colocar sua fé em ação. O que aconteceu com Jonas, né? Deus mandou ele para a cidade de Nínive. Jonas olhou assim: Nínive? Você está louco? Aquele lugar é uma taenga, aquele lugar lá sei lá, um lugar de onde matava os homens de Deus lá, chegava lá para pregar e eles matavam. Era uma cidade perigosa. Jonas fraquejou, amarelou.
E tá vendo como que Deus faz? Aí, quando Deus te dá uma ordem, ele não vai ser uma coisa clara e objetiva, que você pense assim, vai ser bom para mim. Não, não é. Eu te falo que não é. Muitas das vezes isso acontece comigo, acontece com você também. Mas quando você obedece no escuro. Vai que eu estou contigo, vai dar certo. Você não sabe se vai dar. Se fosse assim, era fácil. Por isso que precisa da tua fé. A fé, ela vai na frente. Deus falou, eu vou. Imagina, quando Noé construiu a arca, Deus falou para ele, constrói a arca tantos metros, meu Deus, ele ia falar assim, para que eu vou construir um barco desse tamanho? Né? É louco, as coisas de Deus é fora da nossa realidade, é loucura para os olhos da gente, até os nossos olhos. Então nós devemos crer, a fé está fundamentada mediante as promessas de Deus e também a nossa obediência. Quando a gente não obedece porque a gente entende, não. A gente obedece porque a gente ama Jesus, ama Deus e ama tudo que Ele tem para nos dar. E nós temos aí o apóstolo Paulo, né, que foi obediente. O apóstolo Paulo, Deus mandou que ele mudasse, né, na verdade, ele passou a seguir Jesus e ser um pregador, ser um mensageiro. E ele fazia totalmente ao contrário antes, né? Ele caçava os discípulos, né? E ele passou a ser um discípulo, ser um apóstolo de Deus. Então nós temos vários exemplos de fé e mudança de caráter, mudança de pensamento mesmo, né? Deus muda. A quem devemos obedecer? Quem é essas? Por que nós devemos obedecer e a quem? Nós devemos sempre obedecer, igual eu falei, às nossas autoridades. E obedecer, interessante que essa palavra, ela vem do grego e ela diz que ela é de cima para baixo. Tipo assim, nós estamos embaixo. Quem obedece é quem está no degrau abaixo. Você vê que a autoridade, né, tem ali o seu capitão, o general, né, no exército tem vários, na polícia, né, cada um tem uma patente, né, e aquela patente, quando tem uma ordem, eles olham a patente do outro, né, capitão, general, né, você vê no filme, eles têm ali cada um tem uma obediência para aquele que tem uma graduação maior. E nós devemos ser assim também. Nós devemos respeitar os nossos líderes, os nossos graduados. Por quê? Tanto nas leis do homem, nas leis, quanto nas leis de Deus. Tem a hierarquia, você tem um líder, então você tem que ouvir esse líder. Irmãos, se você não for ouvir o líder, é melhor você não seguir aquele caminho, né? É melhor você não estar ali. Por quê? Porque você está desobedecendo também a ordem de Deus. E a Bíblia é bem clara que se você estiver obedecendo um líder e ele estiver errado, Deus vai cobrar dele. Deus vai cobrar daquele líder. E com certeza ele não vai deixar que você siga no caminho errado. Entendeu? Ele não vai deixar isso. Então nós devemos obedecer olhando sempre a hierarquia. Temos que olhar quem está acima de nós, quem está sendo determinado para dar-nos ao entendimento, né? Devemos obedecer através da palavra de Deus. Uma das coisas também que nós temos que examinar sempre é a palavra de Deus. A Bíblia fala que quando o povo se perde por falta de conhecimento. Então, isso aqui que a gente está fazendo é ensino, é um entendimento. Então, nós estamos aprendendo. Estamos no momento de aprendizado. Então, quanto mais nós buscamos conhecimento, menos a gente também erra. Quanto mais você sabe, menos você erra. Quanto mais você entende, se você sabe exatamente aonde é um caminho, você sabe onde que é chegar no centro de Vitória, eu não vou falar para você que se você for ao contrário, você vai chegar lá, você vai saber. Entendeu? Então, o entendimento, ele nos faz errar menos. Então, quando a gente busca conhecimento, quando a gente está sempre ligado nos treinamentos, a gente também começa a errar menos. Entendeu? E a gente consegue ter muito mais discernimento das coisas de Deus.
E a palavra de Deus é a nossa orientação. Quanto mais a gente entende da palavra de Deus, menos a gente vai estar pecando, errando. Né? Então a Bíblia fala que a gente erra por não conhecer as Escrituras. Então, só em você estar estudando, você está errando menos. É algo assim, bem legal isso aqui. Devemos obedecer os nossos pastores. Aí, essa é uma parte bem legal, né? Nós devemos obedecer nossos pastores. Por quê? Porque a Bíblia nos diz. O porquê? Se você for Hebreus 13, 17. Escreve para mim. Hebreus 13, 17 é muito importante a gente ler Hebreus. Porque a gente começa a entender sobre a hierarquia. Tá? A gente pode entender um pouco sobre essa hierarquia. Tá? Miró, abre para mim 2 Coríntios 9, 13. Aí a Vanessa abre isso que eu falei. Então a gente consegue entender como que a palavra ela permanece em nosso entendimento. E entender da palavra de Deus é obedecer. Se você entende, se você tem conhecimento da palavra de Deus, é porque você já é obediente, você está examinando as Escrituras. Você tem um foco no conhecimento, no aprendizado. Eu vou fazer um desenho aqui para vocês. Fica até da onde? É o livro de... Mano, eu passei por uma situação. Então, eu falei que para você foi... Você achou, não? Achei. Então pode ler. 2 Coríntios 9, 13. Isso, 2 Coríntios. Eles darão a glória a Deus, pois esse serviço que vocês estão prestando mostra a eles como vocês são dedicados ao Evangelho de Cristo, que vocês aceitam e seguem, e eles também darão glória a Deus pela oferta generosa que vocês estão dando a eles e a todos os outros. Amém. Tá vendo? Uma do obedecer também é ofertar. Né? A oferta generosa é quando você entende. Você entende a necessidade. Eu estava falando com a Miró, a gente está falando sobre a missão. Né? As pessoas que não veem assim, não tem aquele coração para a missão, é porque não entenderam o sacrifício, a dificuldade, ou fecha os olhos, né? Porque tem muitas pessoas que olham para uma situação e não é comigo, né? E aí, às vezes a pessoa fica só preocupada com a si mesmo, tipo, eu só olho para aquilo que eu pode me prejudicar, mas não olha que, por exemplo, o país lá é muito longe, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com a minha tia, né? Mas não lembra que nós somos irmãos, e é o nosso irmão que está lá sofrendo. Né? Não pense que também pode acontecer isso com ele, ou com uma pessoa que ele ama. Então, quando a gente é generoso, quando a gente é bondoso,
a gente consegue entender também a necessidade da obra, a necessidade de ir mais além, a necessidade de fazer o bem. Então, isso também é obedecer. Você encontrou? Pegou o quê? Você falou? É porque eu mudei de página aqui também. Hebreus 13, 17. Isso é importante da gente ler. Pode deixar depois, não tem problema não. 3, Eu volto ler. 17. Obedecei a vossos pastores e Isso. sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas. Até onde, Camila? Pode continuar. Para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Sim. Mas Lê mais um. orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente, e rogai-vos com instância que assim o façais, para que eu mais depressa vos seja destituído. Amém. Então, se nós, é aquilo que eu falei, se a gente consegue entender que os nossos líderes, nosso pastor, ele tá destinado a trazendo para nós aquilo que é de Deus, a palavra está nos ensinando o que é de Deus, então nós estamos ouvindo a Deus. E exatamente o que eu falei, Deus, ele tem um compromisso com a liderança. Toda liderança é constituída por Deus. Não existe nenhuma liderança, nenhum líder que não é constituído por Deus. Se você tem um presidente hoje no Brasil, ele foi constituído por Deus. No mundo todo, todas as lideranças são constituídas por Deus. Deus não permite que nenhuma pessoa venha chegar à autoridade se não é por Deus. Então, nós devemos olhar para isso e entender que se existe um líder, porque Deus constituiu ele. E se você é obediente a ele, Deus, ele também se agrada de você. Você está ouvindo Deus, está ouvindo o querer de Deus. Por quê? Porque o líder, ele tem um compromisso com Deus. Ele tem que ter um compromisso com Deus. Porque se ele não tem, Deus tira ele. E Deus cobra dele. Então, não existe meio termo. O líder, ele pode errar como um ser humano, como qualquer um, mas ele não vai continuar. Deus não vai manter aquele líder. Por quê? Porque Deus não tem interesse que o povo dele se perca. No momento que Deus começa a entender que o líder está saindo fora do caminho, Deus vai tirar ele, porque a palavra ela tem que ser pregada, a verdade ela tem que chegar ao povo. E o canal de bênção para o povo é a liderança. Deus nunca na Bíblia, você vê que se você estudar, sempre você vai ver que Moisés, ele era o intercessor do povo de Israel para Deus. Todo o povo tinha que chegar até Moisés. Deus não falava exatamente com todo mundo. Por quê? Porque Deus obedece à liderança. Deus, ele é consciente que os líderes, eles têm um papel de levar para Deus e também trazer de Deus para o seu povo. É uma entrega, um canal. Então Deus obedece à hierarquia. Então toda vez que você tem uma necessidade, que você tem uma dúvida, você tem que chegar aos seus líderes, você tem que chegar a nós. Você tem que se achegar para que Deus possa também entregar para você um canal de bênção. Todas aquelas pessoas que são próximas aos líderes, eles são abençoados, porque Deus, ele tem compromisso com a sua palavra. Senão não precisava de ter liderança, não precisava de ter igreja, não precisava de ter hierarquia, não precisava de nada, né? Todo mundo tinha contato com Deus, Deus falava com todo mundo, mas não é assim. Deus, ele vai de contra, ele não vai de contra a própria palavra dele, ele não vai ser contra a própria palavra dele. Se ele separou líderes, aqueles líderes é para reinar. Então Deus vai entregar a esses líderes a bênção. Isso faz sentido, porque é uma palavra que está na Bíblia, é o que Deus acabou de falar agora, através da palavra que foi lida, né? Então ficou claro isso. Eu voltei um pouquinho, agora eu vou adiantar. Então é o seguinte, a igreja, né? Existe uma confusão sobre esse ponto aqui, ó. Não é a igreja que está que ensina a Bíblia, é a Bíblia que ensina a igreja.
Tipo assim, não é a igreja que ensina, que escreve a Bíblia, que fez a Bíblia, que escreveu a Bíblia pelos atos da igreja. Isso é uma confusão que tem. A igreja, ela foi criada com os ensinamentos da Bíblia. A igreja, ela é criada, ela é feita sobre as doutrinas, sobre a base da igreja é a Bíblia. O estatuto da igreja é a Bíblia, é a palavra de Deus. Então, nós seguimos os cuidados de Deus, a palavra de Deus. Então, a igreja ela também segue a palavra de Deus. Nós estamos aqui seguindo exatamente a palavra de Deus. Nós não estamos aqui escrevendo como uma empresa, né? Uma empresa, se você entrar numa empresa, ela tem regras. E lá dentro, ela criou as regras. Ou ela trouxe de uma outra empresa, ela estudou, aprendeu, mas ela pode montar suas próprias regras, suas próprias leis, né? Já a igreja não, a igreja ela segue a lei da Bíblia, a lei de Deus, então ela segue a palavra de Deus. E isso é legal a gente entender, ter clareza sobre essas coisas. Existe alguma dúvida? Existe alguma dúvida? Eu vou perguntar assim, tipo assim, você tem alguma dúvida sobre a obediência? É interessante também vocês perguntarem, né? Que uma dúvida de vocês pode ser uma dúvida de uma outra pessoa também, que também está assistindo ao nosso ensino. E aí, vamos então às nossas indagações. Vou fazer algumas perguntas aqui agora. Eu quero ver se vocês entenderam mesmo. Quais os privilégios de Deus promete para Abraão pela sua obediência? O que Deus deu para Abraão pelo fato dele ser obediente? Ele é o nosso... O Abraão é o que nosso? Patriarca, né? Ele é o pai da nossa nação. Então, Abraão recebeu de Deus uma herança de ter filhos, né? O pai Abraão, ele é o nosso pai da fé, né? Nós somos descendentes de Abraão, então Deus prosperou a semente de Abraão sobre a terra, pelo fato dele ser obediente, né? Ele obedeceu, né? E Deus aumentou a família dele sobre a terra. Quais foram as consequências? Abraão também teve consequências, né? Ele também teve um momento também de fraqueza. Essas perguntas também bem mais difíceis que as outras, mas eu vou falar assim, já vou explicar um pouco também sobre as perguntas e vou te dar a orientação. Cite dois ofertas, não. Dois feitos de obediência, tipo assim, eu vou deixar aberto. Cite duas coisas que podem ser feitos da obediência. Quando você obedece, o que acontece? O que acontece quando você obedece? Deus te abençoa. Deus te abençoa. Eu falei algumas coisas aqui, ó. Deus te prospera, Deus te ouve a sua oração, né? Quando a gente obedece, a gente potencializa a nossa vida com Deus. Entenda, se a gente é obediente, é como se Deus tem mais... Ele tem mais prazer em nos ouvir. Olha que interessante. Imagina, você tem vários filhos, mas você tem aquele que sempre está ali, né, obediente, aquela pessoa boa, aí ele te pede algo. Ah, mãe, eu quero um celular novo, tal. Aí você faz uma força maior para dar, porque aquele filho é um filho bem obediente, é um filho que está sempre pronto para te ouvir. Esse contato com Deus, ele também faz isso com a gente. Às vezes a gente quer muito de Deus e a gente dá pouco a Deus, né? Então isso também prejudica a nossa relação com Deus. Esse relacionamento com Deus, ele está muito mais preparado para nos abençoar quando nós somos mais obedientes. Então, é uma das coisas que a gente tem que entender aqui
nesse ensino. A quem devemos ser obedientes? Isso vocês sabem. A Deus. E Os nossos líderes. a palavra e aos nossos Líderes. líderes. Né? Por que devemos obedecer aos nossos pastores? Tem alguém que leu aqui. Eles nos conduzem à vida cristã. Hebreus 13:17. Para que ganhe por nossas almas. Zero para nós. Zero para as nossas almas. Hebreus 13:17, exatamente isso. Porque nós devemos obedecer nossos pastores. Engraçado, né? Essa parte é bem forte. Irmãos, quando a gente entende o querer de Deus, muitas das vezes eu vejo falando assim, tem muitas pessoas que falam, eu não quero ser isso, eu não quero ser aquilo, eu nunca quis ser. Eu acho que quando a gente fala que a gente não quer ser, a nossa vida, irmãos, quando a gente entrega ela para Deus, é Deus que determina o que Ele quer da nossa vida. Deus nos fez para Ele. Deus criou cada um de nós aqui, até o Hugozinho, para a glória dele. Então, o que Deus tem para ele é para a glória de Deus. Então, não é para o querer, é para o nosso querer. Eu não gosto de comer isso, eu não gosto de ser aquilo. A gente tem essa mania de falar que não gosta de um monte de coisa, mas a nossa vida é de Deus. Às vezes você fala assim, eu não gosto de comer aquilo. Aí Deus sabe o que te faz, manda para um lugar que só dá aquilo. Vem cá. Deus vai dizer, não gosto de comer farinha. Aí você vai para um lugar com a terra lá que só tem farinha. Planta farinha, bolo de farinha, angu de farinha, tudo de farinha. Aí você vai viver, você vai mudar os seus pensamentos. Às vezes a gente fala, eu não gosto disso, não gosto daquilo, eu não gosto de lugar frio. Eu já vi muita gente pensando, lugar frio, aí Deus te manda para um lugar frio. Olha lá. O nosso querer não é os planos de Deus. Tá? Estou terminando já. Só estou dando uma... Nossos quereres não é os planos de Deus. Os planos de Deus na nossa vida é como a gente entende. A gente vai, quanto mais a gente entende Deus, quanto mais a gente ouve Deus, a gente entende o querer de Deus sobre a nossa vida. Amém? Amém. Então nós vamos ficar de pé, vamos entregar a Deus esse momento, né, de aprendizado, descoberta. E eu escrevi aqui, o Antigo e o Novo Testamento. Se vocês quiserem anotar isso aqui e depois estudar em casa, aqui mostra essa questão da obediência, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E essas duas pessoas, tanto quanto Noé e Paulo, teve uma vida de obediência. E nos mostra muito o que é essa vida de obediência. Então, vou deixar anotado aqui, se vocês quiserem pesquisar em casa. Tá bom? Amém. Amém. Então, vamos interceder ao Senhor. Eu pedi aos irmãos que levantem sua voz de adoração e louvor. Senhor amado, nós te agradecemos, ó verdade, Deus, por esses momentos aqui Obrigado, que passamos, Senhor, por esse Senhor, momento maravilhoso. aprendendo mais e mais de Ti, ó Pai, da Tua palavra, que Tu venha, Senhor, nos orientar cada dia mais, que essa palavra possa ficar gravada em nossos corações, ó Pai, que nós não venhamos pecar contra Ti, que nós possamos ser obedientes a Ti a cada dia mais, aos nossos líderes também, aos nossos pastores, Senhor, que nós possamos ser obedientes à Tua palavra, esperando a Tua vinda, o Teu chamado. Nos dá uma noite tranquila, abençoada na Tua presença, em nome de Jesus. Amém.